Tarde, vamos dar início à nossa aula de hoje, focando em mais uma trilha de aprendizagem, dando continuidade às nossas trilhas, né? E hoje nós iremos identificar a tese de um texto. E nossos objetivos de aprendizagem para essa aula é que, ao final dela, vocês consigam compreender os conceitos de tese, argumento e posicionamento em diferentes tipos de textos argumentativos, reconhecendo suas características, e que vocês consigam também identificar a tese em textos, relacionando-a aos argumentos apresentados. Então, a professora Catarina ela está organizando um importante campeonato de redação, no qual a melhor produção da turma será premiada. A expectativa é grande entre os estudantes, especialmente para Nicolas e Charles, que estão determinados a conquistar o primeiro lugar. Contudo, ambos enfrentam um desafio significativo. Têm dificuldade em compreender o conceito de tese nos textos argumentativos. Essa habilidade é essencial para uma redação bem estruturada, é o principal obstáculo que precisam superar para se destacarem na competição. Dominar a construção de uma tese é um passo importante na vida acadêmica dos meninos. Que tal ajudarmos Nicolas e Charles a compreenderem melhor esse conceito e a criar textos mais persuasivos e bem fundamentados? Vamos juntos nessa jornada de aprendizagem? Pois bem, essa dificuldade de Nicolas e Charles muitas vezes a dificuldade de muitos de vocês, né? A gente percebe isso nos textos quando vocês mandam para correção e por isso que é preciso se aprofundar nesse conteúdo para que a gente consiga sanar essas dificuldades, né? Principalmente de estar ali relacionando a tese com os argumentos. Primeiro que vocês sentem dificuldade na hora de elaborar, de escolher a tese que irão defender. E uma vez feito isso, a gente percebe que vocês ficam um pouco perdidos quanto à escolha dos argumentos, né? Então, quando a gente consegue identificar e compreender direitinho a tese que a gente está se propondo a defender, fica mais fácil conseguir argumentar sobre ela. Então, vamos lá. O que seria tese, né? A tese é a ideia central ou principal de um texto, é a posição ou ponto de vista que o autor defende sobre o tema. A gente responde à seguinte questão: o que o autor quer convencer o leitor a acreditar ou aceitar através de sua tese, né? Qual a intenção do autor? Ele quer convencer o leitor, quer fazer o leitor acreditar em quê? E os argumentos, eles são as razões, as evidências ou as justificativas que sustentam a tese. Então, nos argumentos, a gente está respondendo mais ou menos a pergunta: por que a tese apresentada é válida e por que ela deve ser aceita? Então, com essas perguntinhas fica mais fácil, fica mais simples da gente conseguir definir, conseguir estruturar, na verdade, né, uma boa tese. Quando a gente pergunta o que eu como autor, eu quero convencer o meu leitor, eu quero fazer o meu leitor acreditar em quê? Eu quero fazer que ele aceite o quê? Com isso a gente consegue estruturar a nossa tese. E pensando nos argumentos, a gente se pergunta por que a tese apresentada ela é válida ou ela deve ser aceita? Por quê? Para responder essa pergunta, eu encaixo os meus argumentos. Então, a tese é o que o autor quer provar e os argumentos são as ferramentas ou as justificativas usadas para sustentar essa prova. Identificar essa diferença é essencial para analisar criticamente um texto e compreender como as ideias elas são organizadas e defendidas. Então, para hoje, vocês precisam focar nisso. Identificar qual a diferença de tese para argumentos, né? Porque aí vocês vão conseguir tanto elaborar melhor os textos de vocês, como analisar e compreender melhor os textos de outras pessoas quando vocês forem ler. O assunto, pessoal, ele é bem simplesinho. A gente foca apenas ali nas diferenças, né, de tese e argumentos. Então a gente não tem maiores dificuldades, só que assim, quando a gente consegue visualizar essa diferença, fica mais fácil
no momento da compreensão e da elaboração dos textos. A atividade que está lá no grupo se baseia em textos, né? Como vocês já sabem, já estão acostumados a fazer, mas não precisa copiar os textos, vocês copiem apenas as questões, são 3 questões, tá certo? E envie lá no privado.